Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar a aula. Eu tenho que parar antes de dar 33 minutos, porque o meu celular é muita tecnologia, sabe? Antes de dar 33 minutos ele corta, o limite final dele é esse, para filmar. Mas vamos lá. Então, entenderam o que é uma situação de equilíbrio, gente? Então, perceba que aqui a gente está desconstruindo algumas coisas que de repente você viu no ensino médio e que não deu tempo de desconstruir, né? Muitas vezes o professor não trabalha equilíbrio químico no ensino médio, deveria, mas não trabalha, né? Então, o que você muitas vezes aprende lá no ensino médio é que a reação se dá num sentido só, né? E que ela é irreversível. Na verdade, não é, né? Então, ela se dá nos dois sentidos, tá? E a ideia de equilíbrio químico ajuda a gente a entender o porquê que muitas vezes uma reação não se completa, né? Então, por que o nosso dado teórico de que tantas gramas de nitrogênio e hidrogênio geraria 34 gramas de amônia, por que isso não se converte completamente, né? Muito provavelmente deve ser porque entra numa situação de equilíbrio no meio do caminho e aí a reação não se completa. Tudo bem? Então é importante a gente lembrar que equilíbrio químico é uma situação dinâmica, tá? A reação não parou, as concentrações elas ficam a partir de um determinado momento, elas ficam no mesmo patamar, tá? Dando a falsa ideia que a reação parou, mas ela não parou. O que aconteceu foi que entrou numa situação de equilíbrio, onde a velocidade de produto se convertendo em reagente, ela se igualou à velocidade de reagente se convertendo em produto, tá? Então, a situação de equilíbrio é isso aqui, ó, né? Tudo bem, gente? Ficou claro? Todo mundo entendeu graficamente a ideia de situação de equilíbrio, que isso tem a ver com a concentração, né? Tem outras coisas por detrás também. Devagarinho a gente vai revelando essas coisas para vocês, beleza? Muito bem. Tem uma outra coisa, uma analogia que acho que é bastante interessante para a gente entender o que é a situação de equilíbrio e entender que a situação de equilíbrio é dinâmica, é pensar numa pessoa olhando uma outra pessoa correndo na esteira, né? Então, vamos supor que você esteja a 3 quilômetros de distância de uma pessoa correndo na esteira. Quando você olha para essa pessoa correndo na esteira, você tem a falsa sensação de que ela está parada, né? Mas não, ela não está parada, ela está correndo, só que a velocidade de corrida dela para frente é a mesma velocidade da esteira andando para trás. Então, quando essas velocidades se igualam, você tem a falsa sensação, quando você está olhando à distância, né, você tem a falsa sensação de que a pessoa está parada, mas não está. Ela está correndo na mesma velocidade da esteira que está correndo para trás, né? Tem uma figurinha de um livro que eu tirei para mostrar para vocês, que é essa daqui, né? Ó. Deixa eu colocar. Olha lá, ó. Uma piadinha, né? Mamãe, o pai tá caindo da escada, né? Tá caindo na escada. Como assim tá caindo? Já faz uma meia hora, né? Então a escada tá subindo. Explicar a piada é ótimo, né? Mas tudo bem. A escada tá subindo e o camarada tá caindo, né? Na mesma velocidade, então lá, ele tá lá meia hora caindo, tá? Então isso, né? Essa analogia, né? Essa figurinha demonstra muito bem o que é uma situação de equilíbrio, tá? Ficou claro, gente? Todo mundo entendeu? Então, olha só. Na próxima atividade tem 2 vídeos para vocês poderem assistir, para você entender o que é essa situação dinâmica de equilíbrio. Então, o primeiro vídeo mostra essa situação dinâmica, né? Só que tem uma animação com partículas se chocando
e a velocidade de um reagente se convertendo em produto, e a mesma coisa do produto se convertendo em reagente. Então tem lá um vídeo com partículas, que fica, acho que ilustra muito bem isso que o tio está comentando com vocês. E tem um outro vídeo que é do Manual do Mundo, bem tranquilinho, bem simples, onde ele mostra uma reação que ocorre nesse sentido e que ocorre nesse sentido, né? Então tá lá uma reação muito simples e que você, como futuro professor, pode trabalhar com seu aluno em sala de aula para desconstruir a ideia de que a reação ocorre só num sentido, né? É claro que se eu pego uma reação de queima de papel, né, vai ocorrer nesse sentido, esse outro sentido não vai ocorrer, mas existem muitas reações onde você consegue comprovar por meio de reação lá dentro do laboratório, né, dados experimentais, mostrar para o seu aluno que a reação ocorre nesse sentido e nesse, tá? Então tem lá um segundo vídeo ilustrando uma reação super simples que você pode fazer com o seu aluno, comprovando, né, desconstruindo essa ideia de que a reação ocorre só num sentido e comprovando que ela ocorre nos dois, tá? Muito bem, então assistam os dois vídeos, eles são bem bonitinhos. Muito bem, vamos lá para o item 4, né? Item 4 agora. Ó, essa semana o tio vai pegar bem leve, vamos devagarinho, tá? Tem pouca coisa para fazer, mas da semana que vem em diante o bicho vai pegar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho no item 4 de KC, constante de concentração. O que a gente vai fazer, gente, agora? É a parte da aula onde a gente vai deduzir algumas formulinhas, tá? Então, vamos pegar aqui uma reação bem simples de equilíbrio químico, onde eu tenho 2NO2 gasoso se convertendo quimicamente em N2O4 gasoso. Ok? Então, nós temos este sentido da reação e este, tá? Ó, o tio tá fazendo com corzinha bem bonitinha para você entender, tá? Então, existe esta velocidade de conversão e esta velocidade de conversão. O que é a situação de equilíbrio? É a situação onde essas velocidades se igualam, né? Se eu tenho um recipiente onde eu coloco somente esse reagente lá dentro do meu recipiente, tá? Essa velocidade de conversão ela é alta no início, aí ela vai caindo, né? No início aqui essa velocidade de conversão é zero, porque eu não tenho esse camarada, tá? Aí à medida que o tempo vai passando, eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Precisa ser muito coordenado, eu não consigo. Então imagina que isso aqui começa assim, aí vai caindo. Isso aqui começa a zero, aí vai aumentando, até entrar numa situação de equilíbrio químico, tá? Muito bem, existe uma área da química chamada cinética química, que descreve matematicamente tanto esse lado quanto esse lado, tá? Vocês devem ter aprendido isso no ensino médio, se não aprendeu não tem problema, deve ter aprendido em algum momento na geral, né? Eu vou retomar isso aqui rapidinho, tá? E aí eu não vou ficar fazendo dedução dessas fórmulas, porque vem lá da cinética, mas eu vou utilizar essas fórmulas para a gente deduzir umas coisas bem interessantes para o equilíbrio químico. Então olha só, existe essa velocidade que eu consigo equacionar, que eu vou chamar de V1, tá? Que é o seguinte, ó, eu posso descrever ela matematicamente assim, ó. Essa velocidade, ela está associada a uma constante que eu vou chamar de K1 vezes a concentração do meu reagente, que no caso é o NO2, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 2, tá? Bom, gente, isso aqui você deve ter aprendido lá na cinética.
ok? Eu estou retomando isso aqui, ó. Então, para uma reação elementar, tá? O que é uma reação elementar? Uma reação que ocorre numa etapa só. Essa é a fórmula que a gente descreve essa velocidade, né, de reação. Tudo bem? A velocidade de reação ela é proporcional à concentração do meu reagente elevado ao coeficiente estequiométrico, né? Tudo isso multiplicado por uma constante de ajuste experimental, tá? Um outro dia, num outro momento, numa outra aula, eu posso até deduzir essa fórmula com vocês, eu até deduzo, tá? Mas nesse momento não é interessante, senão a gente vai perder muito tempo aqui nessa brincadeira, tá? Muito bem. Por outro lado, então eu tenho aqui V1, eu tenho aqui V2, né? Ocorrendo a reação nesse sentido. Por outro lado, eu tenho V2, que eu posso descrever assim, V2 é igual a K2, existe uma constante de ajuste experimental dessa reação ocorrendo nesse sentido, vezes a concentração do meu reagente, que acontece, né? Se eu pensar nessa reação ocorrendo nesse sentido, esse passa a ser o meu reagente e esse passa a ser o meu produto. Inverte as coisas, né? Então, fica a concentração de N2O4 elevado ao coeficiente estequiométrico, que no caso é 1. Aí, ó, 1. Certo? O que é a situação de equilíbrio? A situação de equilíbrio é quando V1 se iguala a V2. Portanto, se V1 se iguala a V2 numa situação de equilíbrio, eu posso dizer que K1 vezes concentração de NO2 ao quadrado é igual a K2 vezes concentração de N2O4 elevado à primeira. Não posso? Essa igualdade passa a ser válida. Se isso é igual a isso e isso é igual a isso, portanto, isso é igual a isso. Foi o que eu fiz aqui. Tudo bem? Só que eu estou fazendo essa brincadeira para uma equação em particular. Estou relembrando esses aspectos da cinética para mostrar que eu posso igualar isso com isso. Agora vamos fazer isso aqui com uma reação genérica, porque eu quero construir um conceito genérico que você possa aplicar a toda e qualquer equação química, ok? Então, ao invés de pensar numa reação em particular, vamos pensar numa reação genérica, tá? Vamos deduzir uma formulinha aqui, ó. Vamos pegar aqui a equação genérica. O reagente A mais um reagente B se convertendo em C mais D, tá? E aqui, ó, eu tenho coeficiente, vamos colocar isso aqui de verde, né? Verde. Aqui eu tenho coeficiente estequiométrico x, y, aqui eu vou colocar z, zw, tá? Muito bem, então eu vou usar o mesmo argumento que eu usei anteriormente. Existe uma velocidade V1 daqui para cá, e existe uma velocidade V2 daqui para cá, dessa reação ocorrendo nesse sentido, tá? Como é que eu descrevo matematicamente V1? Fica assim, ó, V1 é igual a concentração de A, concentração molar de A elevado a X. Lembram que tudo que tem entre colchetes na química significa concentração molar, tá? Concentração molar de A elevado a X vezes concentração de B elevado a Y, vezes uma constante que eu vou chamar de K1, tá? Que é uma constante de ajuste aos dados teóricos aos dados experimentais. Gente, eu equaciono V1 de acordo com a cinética, ok? Eu estou tomando que você sabe isso. Muito bem. Por outro lado, eu tenho V2, que é igual a essa velocidade dos produtos se convertendo em reagentes,
eu posso equacionar ela assim, ó. Fica assim, a concentração de C elevado a Z vezes concentração de D elevado a W vezes uma constante de ajuste K2, ok? O que é a situação de equilíbrio? É a situação onde V1 se iguala a V2, ó. Se V1 se iguala a V2, V1 é igual a V2. Ó, corzinha bem bonitinha para você entender. Portanto, eu posso dizer isso aqui, ó. K1 vezes concentração de A elevado a X vezes concentração de B elevado a Y é igual a K2 vezes concentração de C elevado a Z vezes concentração de D elevado a W. Vamos brincar de matemática, então? Como é que fica aqui a brincadeira? Vamos passar esse K2 para lá? Vai ficar assim, ó. Agora eu vou deixar tudo marronzinho, tá? Para facilitar a nossa vida. K1 sobre K2 é igual. Aí eu vou passar todo esse camarada aqui para lá, tá? Vai ficar assim, ó. Concentração de C elevado a Z vezes concentração de D elevado a W dividido, ó. Todo esse camarada estava multiplicando K1, passa todo mundo para lá, lá para baixo, dividindo. Então vai ficar concentração de A elevado a X vezes concentração de B elevado a Y. Ó, aqui, tudo isso aqui é válido porque eu estou tomando como pressuposto que essa reação é uma reação elementar, né? Se ela é uma reação elementar, ou seja, ocorre só numa etapa de ida, uma etapa de volta, então essa equação da velocidade é válida e essa também, tá? Muito bem, olha só, K1 sobre K2, ó, se isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, né? O que significa constante? Significa que é sempre igual. Uma constante dividido por uma constante, eu posso chamar aqui, dizer que o valor resultante dessas duas constantes é uma constante, que eu vou chamar de Kc, constante que correlaciona as concentrações numa situação de equilíbrio. Então, o que é Kc? É K1 sobre K2, certo? E ele é igual ao que, gente? A concentração de C elevado a Z vezes concentração de D elevado a W dividido pela concentração de A elevado a Z vezes concentração de B elevado a Y. Olha lá. Fórmula deduzida. Olha lá, ó. Aí agora vamos olhar, vamos pegar essa fórmula deduzida, que é uma fórmula genérica, e vamos olhar para a reação resultante, da onde que ela vem, né? Então, o que é C e D? São os meus produtos, tá? E o que é Z e W? O que são Z e W? São os meus coeficientes estequiométricos dos meus produtos. O que são A e B? São os meus reagentes, tá? E o que é aqui é X, né? Nossa, X, aqui é X, gente. E o que é X e Y? São os meus coeficientes estequiométricos. Tudo bem? Muito bem. Então, o que é genericamente Kc? Kc é igual à concentração dos meus produtos, um multiplicado pelo outro, né? Se eu tenho, ó, então esse sinal de mais vira vezes aqui, né? Porque vem lá da equação da velocidade, tá? Então são genérica. O que é Kc? É a concentração dos meus produtos multiplicado pelos seus coeficientes, elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos meus reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos.
E aí, se eu tenho 3 produtos, eu vou multiplicar os 3 produtos. Se eu tenho 3, 4 reagentes, eu vou multiplicar os 3, 4 reagentes embaixo. Cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, gente, essa é a fórmula geral para calcular Kc. Tá? O que eu quis fazer com isso tudo aqui? Eu quis deduzir uma formulazinha para calcular Kc. E o que é Kc? É a constante que correlaciona as concentrações dos meus produtos e reagentes numa situação de equilíbrio. Tá? Tá claro isso, gente? Ficou babinha? Ó, então eu usei conhecimentos lá da cinética para deduzir essa fórmula. Vamos aplicar isso? Aliás, já vamos para o próximo item, que é o item que a gente vai falar sobre a utilidade de Kc, né? Para que serve Kc? Item 5. Ó. Olha lá, professor, item 5. Olha lá, item 5. Para que serve Kc? E o que é isso? Para que serve esse trem aqui que a gente deduziu, né? Ó, então, para uma reação elementar, pegando os dados da cinética, as equações, igualando V1 é igual a V2, é uma situação de equilíbrio, né? Ok? Então, esse trem aqui é igual a esse, então eu tenho genericamente Kc igual à concentração dos meus produtos, um multiplicado pelo outro, todos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes, um multiplicado pelo outro, cada um deles elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Tá, a pergunta que não quer calar é, para que serve Kc? O que significa esse Kc? O que a gente está fazendo aqui, ó, né? Então, Kc é uma maneira de mensurar o quê? De mensurar o rendimento da minha reação. É uma das maneiras que eu posso utilizar para representar o quanto que uma reação está deslocada no sentido dos produtos, o quanto que ela se completou. Então vamos pensar um pouquinho, ó. Vamos supor que eu pego uma reação e aí eu faço todo o cálculo de Kc e o Kc deu 10. Qual que é o significado desse 10? Significa que a multiplicação entre os produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela multiplicação dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos, deu 10. Ou seja, essa quantidade de produto é muito maior. Da onde que veio esse 10? Ele pode ter vindo de 10 dividido por 1, ou de 20 dividido por 2, ou de 30 dividido por 3. O fato é que a parte de cima sempre é 10 vezes maior do que a parte de baixo. Então, o que ele está me dizendo? O que esse número 10 atribuído ao Kc está me dizendo? Está me dizendo que a quantidade de cima é 10 vezes maior do que a quantidade de baixo, né? Isso é bom? É bom. Quanto maior a quantidade de cima em relação à de baixo, é melhor. Quer dizer que a reação se completou mais nesse sentido, né? Se eu estou lá na indústria química e eu preciso produzir um determinado produto, eu quero que sobre reagente? Não, eu não quero. Eu quero que todo reagente reaja de modo a formar todo o produto que eu preciso, né? Então, Kc é uma forma de expressar a relação entre produtos e reagentes, o quanto que se forma de produto com o que sobra de reagente. E é normalmente dessa forma, por meio dos Ks, as constantes de equilíbrio, né? Esse Kc é a constante que correlaciona as concentrações numa situação de equilíbrio, tá? Então, na química a gente costuma usar os Ks, né? K pode ser Kc, pode ser Kp, pode ser Kw, tem um monte de K que a gente vai estudar daqui para frente, tá? Tudo bem? Ficou claro
para que serve K? Né? K é uma maneira de expressar o rendimento de reação. Na química a gente sempre usa K. A gente poderia utilizar porcentagem de produto formado, enfim, a gente poderia utilizar várias formas de representar o rendimento, mas a gente usa K, beleza? E aí, o K, ele está associado com concentração molar, né? Então, concentração molar, eu sempre uso o que para injetar na fórmula de K? Sempre uso substâncias na minha reação que estão no estado aquoso ou no estado gasoso. No estado líquido e no estado sólido, eu não uso, tá? Eu não uso, só uso aquoso e gasoso. Professor, por que eu não uso substância no estado sólido nem no estado líquido? Porque não faz sentido usar substância líquida pura, né? Ou substância sólida pura, tá? Por quê? Porque faz sentido expressar em concentração molar, mols por litro, né? Para estar em mols por litro, precisa estar no estado aquoso ou no gasoso. Vai ficar mais claro quando a gente resolver exercícios. Você vai entender isso, tá? Tudo bem? Então, vamos resolver um exercicinho aqui. Ó, já falamos sobre para que serve KC. Vamos resolver um exercicinho aqui que você vai entender. Olha lá. Vamos aplicar. Ó, estamos começando bem do basicão, gente. Acho que tem alguma equação errada aqui que eu me lembro, mas em algum momento a gente acha ela, tá? Tem alguma equação mal balanceada, não lembro qual que é. Vamos resolver a letra... Quer ver, ó? Vamos resolver a letra A, tá? Ó, exercício. Escreva a equação de KC de forma genérica, tá? Para as seguintes reações. Letra A, CO gasoso mais Cl2 gasoso, dando CoCl2 gasoso. Vamos resolver esse, então? Olha lá. Vem com o tio que você passa de ano. E já tá dando 30 minutos de novo. Então, exercício 1. Letra A. CO gasoso mais Cl2 gasoso numa situação de equilíbrio, dando CoCl2 gasoso. Como é que fica KC aqui? KC é igual. Ó, todo mundo está no estado gasoso. Dá para expressar KC? Dá. O que é KC? É concentração molar dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração molar dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Vamos balancear a reação? Ó. Eu tenho 2Cl desse lado, 2Cl desse lado. Um C aqui, um C aqui. Um O aqui, um O aqui. Então, a reação é 1 para 1 para 1. Então, vamos escrever KC? KC igual a concentração de CO, Cl2 elevado à primeira potência, dividido pela concentração de CO elevado à primeira potência, vezes concentração de Cl2 elevado à primeira potência. Pronto, resolvido. Numa situação de equilíbrio, se eu tenho essas concentrações, eu acho KC. Tá? Daqui a pouco a gente resolve exercício desse tipo. Estamos só aprendendo a escrever KC em relação a uma reação genérica, sem injetar os dados. Ok? Muito bem. Tá dando 30 minutos. Eu preciso refletir um pouquinho mais sobre por que o líquido não entra e o sólido não entra, e por que o gasoso e o aquoso entra. E eu preciso resolver mais exercícios com vocês. Então, no próximo vídeo, a gente já começa aqui da letra B, tá? A gente vai resolvendo alguns exercícios e vai refletindo sobre
por que que entra e por que que não entra, ok? Vou parando o vídeo por aqui. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.